As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. Algumas pessoas têm dificuldade em controlar sentimentos de raiva e manifestações impulsivas de agressividade. Normalmente, a justificativa é: mas ele é assim mesmo, um pouco bravo, ou eu tenho personalidade forte. No Mentalistas de hoje, vamos desvendar os meandros do transtorno explosivo intermitente. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a psicóloga Vânia Calazans, que é especialista em terapia cognitivo-comportamental e hipnoterapeuta cognitiva. Tudo bem, Vânia? Tudo Obrigada bom. Pela presença, viu? Eu que agradeço o convite. E aqui do outro lado da bancada do Mentalistas, nós contamos com a psicopedagoga Cristine Calazans, que é neuroeducadora. Tudo bem, Cristine? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Bom, para as pessoas que estão acompanhando esse programa, o nosso Mentalistas, falando sobre, eu falei esse nome bem longo que muita gente pode não conhecer, né? O transtorno explosivo intermitente. Pergunta clássica, Vânia, do que se trata essa doença? Você pode explicar pra gente? Então, o transtorno explosivo intermitente, que na intimidade nós chamamos de TEI, fica mais fácil, se refere à dificuldade que algumas pessoas têm de gerenciar o impulso agressivo. Basicamente, o sentimento que acompanha o transtorno explosivo intermitente é a raiva. Então, essas pessoas, elas apresentam uma certa dificuldade de trabalhar com o sentimento de raiva. Então, normalmente são pessoas que engolem muito, que não falam quando sentem a raiva, né, vão acumulando esse sentimento. Uma característica do transtorno é que o comportamento explosivo, ele é sempre impulsivo. Então, essas pessoas nunca premeditam aquele comportamento. É um impulso. Na hora que elas viram, elas já fizeram. Esse comportamento, essa explosão de raiva, ela é sempre muito desproporcional ao evento que desencadeou. Então, por exemplo, a pessoa está... Porque uma coisa que é importante deixar claro é o seguinte: qualquer pessoa pode ter uma explosão de raiva, né? A questão é, quando a pessoa tem o TEI, isso é recorrente, acontece com frequência. Então, essa pessoa é uma pessoa que explode frequentemente. Então, quando acontece esse impulso agressivo, é sempre muito desproporcional. Então, por exemplo, se você estiver num trânsito, alguém estiver na fila dupla, atrapalhando o trânsito, você pode buzinar, você pode até passar e falar um palavrão. Uma pessoa dessas, ela é capaz de descer do carro, ir lá, esmurrar o carro, bater na pessoa. Então, assim, são pessoas que exageram na reação explosiva. Além disso, naquele momento que a pessoa está sentindo a raiva, ela se sente com razão, né? Ela tem sempre uma sensação de que ela foi provocada, ela só está reagindo. Passado algum tempo dessa explosão de raiva, e esse tempo é relativo, né? Vai depender de cada pessoa, essa pessoa necessariamente vai sentir culpa, vergonha, remorso. Então, são algumas características muito específicas do transtorno explosivo intermitente. Então, nem toda explosão de raiva é TEI, tá? Isso é interessante você falar, porque no caso do trânsito, né? Isso pode ser recorrente numa pessoa que, por exemplo, vive numa cidade como São Paulo, que você tem um trânsito caótico, e se a pessoa pega o carro para dirigir nos horários de pico, dificilmente ela não terá uma explosão de raiva, mesmo que ela não desça do carro, mas ela fica tensionando, irritada, chega em casa tensa todos os dias. Então, não é porque ela está numa situação como essa que ela já é classificada como uma paciente. Não. A menos que ela replique esse comportamento em outras situações da vida dela. Em outras situações, exatamente. Porque esse comportamento irritado, tudo bem, é o que você falou, a gente vive numa cidade que tem muito gatilho de estresse. Isso é importante a gente esclarecer também, Camila. Não é o estresse que causa o TEI. O estresse pode ser um gatilho para aquele comportamento explosivo, entendeu? As causas são outras, mas o estresse é um gatilho. Então, o desemprego, a tensão, né, o dia a dia que a gente vive, tudo isso pode ser gatilho para uma explosão de raiva para quem tem o TEI. Ainda vou falar mais sobre essa questão, porque se é verdade que tem
a questão da personalidade, ou se a pessoa nasce desse jeito, mas para inserir a Cristine também nessa nossa conversa, acredito que a escola, o ambiente escolar, né, Cristine, seja palco de várias observações, principalmente na primeira infância, né, quando a gente fala de aluninhos bem pequenininhos, estão aprendendo a se socializar, né, com os outros coleguinhas, né, com a sua experiência nessa área de educação, o que você pode trazer para a gente em relacionado a essa questão de agressividade, a raiva, também os sentimentos infantis ali? O que eu observo dentro da escola é o seguinte, que o nosso trabalho lá tem que ser preventivo. Então, a responsabilidade é de todos nós. Tem crianças que chegam a passar mais de 10 horas no ambiente escolar. Essa é a nossa realidade, né? Então, a gente precisa pensar que a escola é responsável, sim, pela essa formação, até eu posso falar, pela formação do caráter da criança. A família é a nossa grande aliada, né? Então, a gente observa o quê? Que as crianças, desde muito pequenas, elas precisam ser incentivadas, encorajadas a falar sobre seus sentimentos. É até engraçado dizer, mas a Vânia acabou de citar que a raiva, muitas vezes as pessoas engolem, né, a raiva. E eu atendi uma criança de 5 anos, há pouco tempo atrás, e que ela estava com muita raiva de um coleguinha. E ela falou assim, eu falei, e o que você fez com essa raiva? Ela falou, eu engoli. E é isso que a gente faz com a raiva? Eu falei, engolir? Para onde ela vai? Para dentro? Não, a gente tem que pensar de uma forma para colocar essa raiva para fora. E como você acha que você pode colocar isso? Então é assim, como a criança se sentiu, é dar nome aos sentimentos, o que ela pensou sobre isso e o que ela decide fazer. Não sou eu que vou dizer, vai lá e dá um abraço no seu amigo e pede desculpa. Não. O que você pode fazer para o seu amigo se sentir melhor, para você se sentir melhor? Esse é um trabalho muito bonito, porque eles desde pequenininho eles já começam a pensar. E essa semana, uma criança falou para mim, Tia Cris, eu preciso muito falar com você. E ela foi mesmo, e foi falar como ela estava se sentindo, que ela queria que chamasse os colegas para conversar sobre o sentimento dela. 6 anos. 6 anos, né? Então é isso, gente. É para acreditar que a gente começa com um trabalho preventivo desde muito pequeno. E isso é interessante, né, que a Cris conta pra gente, Vânia, porque eu fico imaginando, se a criança chega na Cristine e fala, Cristine, olha, eu engoli essa raiva. Até esse termo é muito usado pelos adultos, né? Sim. Engolir raiva, engolir sapo, né? Exatamente. O famoso engolir sapo. A criança aprende a ter essa raiva contida, ou dá pra gente falar, de um ponto de vista psicológico, desse indivíduo ter nascido com alguma característica de personalidade que permite que ele desenvolva esse transtorno, né, que a gente está falando aqui. O que a gente pode esclarecer sobre isso? Então, Camila, o que a gente sabe, através das pesquisas, é que existe uma questão que se levanta sobre uma menor produção da serotonina, tá? A serotonina é um hormônio que regula o humor. Então, existe essa questão. Essas pessoas podem ter uma menor produção de serotonina e, portanto, ficam mais irritadas, um pouco mais agressivas. Agora, o que a gente vê de fato, que não há questionamento, é que esse é um transtorno transgeracional. Ou seja, a gente não está falando aqui de genética, a gente está falando de comportamento. Então, é um transtorno que passa de geração em geração por uma questão de modelação. A criança, sempre que chega um paciente, e eu vou fazer a anamnese, que é o diagnóstico, a avaliação diagnóstica, e eu começo a fazer perguntas, sempre eu vou encontrar história de alguém nessa família que já tinha um comportamento semelhante. Então, a criança, ela aprende através daquele modelo parental. Então, aquele pai ou aquele avô, alguém ali já trabalhava com o sentimento de raiva daquela maneira. Essas pessoas, elas têm dificuldade de lidar com frustração. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa que eu não gostei, eu bato porta, eu grito, eu xingo. Então, essa criança, dentro desse ambiente, ela assiste aquele tipo de comportamento e ela entende que é assim que se lida com a frustração, com a irritação, com a raiva, e ela reproduz o modelo.
Eu fico pensando no manejo escolar, né? Como é que se faz isso, né? Vamos supor, você detecta que uma criança, né, tem essa questão da raiva envolvida ali e vai chamar os pais para conversar. Eu sei que a gente não tem como fazer uma amostragem aqui durante o programa de pesquisa, mas assim, se não tem o trabalho da família envolvida, é muito difícil poder fazer com que essa criança no ambiente escolar possa se desenvolver melhor, não é, Cristina? Mas assim, a gente tem que pensar na nossa responsabilidade dentro do ambiente escolar. Então, antes de chamar a família, o que a gente faz? Eu, como profissional. Então, eu observo, eu converso com a equipe, nós temos várias reuniões, chamamos as crianças envolvidas no conflito e pensamos em intervenções para fazer com este grupo antes de chamar a família. Então, é um trabalho que quando a gente chama a família para conversar, a gente já viu algum resultado. E o importante não é chamar a família para falar, olha, sua filha está assim, seu comportamento agressivo. Não. Como que vocês estão sentindo isso em casa? Qual é o comportamento dela em casa? Porque não necessariamente ela é agressiva em casa. Às vezes aparece comportamento mais agressivo na escola, ou na escola não aparece nada e a questão é familiar. Então, em qual ambiente ela está apresentando mais essa agressividade? Muitas vezes está ali, coincide, mas outras não. Quando a gente chama a família, a gente chama dizendo, eu quero entender um pouco como é que está em casa e contar como está aqui. E o que a gente tem feito. E pede para que a família colabore e crie-se uma aliança. Né? A gente tem que considerar que a mãe pensa de uma forma, muitas vezes o pai pensa de outra. Às vezes a criança também tem ajuda dos avós, muitas vezes no consultório, porque eu trabalho em consultório também, que eu sou coach de família. Eu chamo os avós, porque quem faz parte dessa educação? Muitas vezes nem a mãe nem o pai que são presentes, mas eles são criados por avós. Hoje as famílias estão muito diversificadas, né? Então, a gente precisa trazer a família para entender, mas apresentar soluções. E aí o resultado aparece. Essa questão que ela falou dos avós também, de outras pessoas, eu fico pensando nas famílias que têm pais separados. Aí, hora tá na casa com guarda compartilhada, hora tá na casa do pai, hora tá na casa da mãe. Na psicoterapia, o manejo também é um desafio quando tem uma situação como essa. Sim. Agora, uma coisa que ela colocou que eu gostaria de pontuar é o seguinte, como ela disse, né? Às vezes a expressão de raiva acontece na escola, às vezes na família, enfim. É aquilo que eu te falei no começo. Nem toda manifestação de raiva, porque a raiva é um sentimento natural como qualquer outro. Raiva não é um sentimento ruim. A agressividade é inerente ao ser humano e nós precisamos de uma dose de agressividade para sobreviver na vida. Então, a gente tem que entender que a raiva é um sentimento como o amor, como a empatia, qualquer outro. O que acontece é que essa raiva ela pode ser expressa por diversos motivos. Então, nem todo comportamento agressivo da criança é sintoma de transtorno explosivo intermitente. Então, pode ser realmente, como ela falou, uma coisa pontual ali na escola que não tem a ver com a família, né? O TEI sempre tem a ver com o contexto onde a criança está inserida. Então, quando você fala dessa questão de separação, quer dizer, se ali, dentro daquele convívio, alguém manifesta um comportamento mais agressivo, mais irritado, e a criança se identifica, aí as coisas muitas vezes se complicam, até porque os pais não estão concordando muitas vezes na forma de educar, né? Revista Mente e Cérebro, uma parceria de conteúdo com o programa Mentalistas. Você ouvinte aqui do Mentalistas já sentiu medo alguma vez? Duvido que não, né? E o medo a gente sabe que em muitos casos, em muitas vezes, ele pode até nos proteger de certas situações. O medo é um dos destaques aí da revista Mente e Cérebro deste mês, que já está nas bancas. Eu converso agora com a Gláucia Leal, que é editora da revista. Tudo bem, Gláucia? Tudo bem, Camila. Tudo certo. O artigo que vocês trazem em relação ao medo está voltado para qual questão? O medo que nos impede de fazer as coisas ou esse medo que garante, de certa forma, a nossa sobrevivência, hein? Então, o artigo, ele traz alguns estudos recentes do medo. O medo, por incrível que pareça, embora seja um processo básico, tão básico quanto a respiração ou a digestão, ainda intriga muito os cientistas, que procuram entender como que esse processo ocorre no cérebro e quais as reverberações desse processo, quais as consequências desse processo para o dia a dia. Como você falou,
com toda a razão, o medo é fundamental. Se a gente não tivesse medo, a gente ficaria muito desprotegido. Se nós estamos aqui hoje, é porque os nossos ancestrais tiveram medo e foram mais atentos e mais cuidadosos. Mas é muito sutil essa linha que separa, né? Principalmente no mundo perigoso em que a gente vive. Sair na rua muitas vezes é um perigo, a gente está sujeito a qualquer tipo de perigo, a inúmeros riscos. Não é só hoje, né? Sempre sempre foram muito presentes os fatores perigosos, arriscados, assustadores. Desde que a gente nasce, a gente está exposto a muita coisa que pode tirar a nossa vida. Mas se não fosse esse cuidado que a gente tem, com certeza a gente não estaria aqui, né? Que nossos antepassados também tiveram. Então muitas pesquisas tentam entender os meandros desse processo, inclusive no cérebro. O comportamento das pessoas que tem chamado a atenção dos especialistas é que nós somos contaminados pelo medo alheio. Isso já está sendo comprovado, né? As pessoas que nos cercam nos contam o que é assustador ou não. Se uma pessoa chega com uma cara muito assustada e está muito preocupada e a gente convive com essa pessoa, a gente tende a ter medo também. O medo é aprendido, portanto. Muito interessante. Bom, para você, ouvinte do Mentalistas, que quiser mais detalhes a respeito desse artigo, você encontra na edição da revista Mente Cérebro, que está nas bancas. Eu conversei com a Gláucia Leal, que é editora da publicação e colaboradora aqui do Mentalistas. Obrigada, viu, Gláucia? Até uma próxima. Eu que agradeço, Camila. Você ouve Mentalistas, com Camila Tulinski. Estou recebendo aqui no estúdio a psicóloga Vânia Calazans, que é especialista em terapia cognitivo-comportamental pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, também hipnoterapeuta cognitiva, e do outro lado da bancada a psicopedagoga Cristine Calazans, que é neuroeducadora. Bom, você lança nesse mês, né, Vânia, o livro Mente Impulsiva, Comportamento Explosivo, Transtorno Explosivo Intermitente, que é da editora Sinopsis, né? E tem um conteúdo riquíssimo, principalmente para as pessoas, o grande público, né? Não só para os profissionais que mexem com essa área, que trabalham com essa área. E quando a gente fala essa área, na verdade eu deveria falar no plural, porque são essas áreas, né? É uma questão multidisciplinar que envolve a escola, como a Cristina está aqui para trazer mais, ambiente escolar, educação e também, enfim, todas as várias áreas da sociedade podem se beneficiar disso. No livro, na sua pesquisa para a elaboração do livro, você pode contar para a gente ou citar para a gente quais são os casos mais graves do transtorno? Quer dizer, a pessoa, o que ela chega a fazer? Ela precisa de uma internação, né, em alguns casos do transtorno explosivo intermitente. Qual que é a situação mais grave que o indivíduo pode ficar? Olha, Camila, inclusive no DSM, que é o Manual Diagnóstico das Doenças Mentais, essas explosões de raiva, elas são classificadas em leves ou severas. Tá. Então, as explosões leves são aquelas, os gritos, os berros, os xingamentos, ou você atirar um objeto, enfim. As agressões severas são aquelas agressões que partem já para uma agressão física. Ontem me perguntaram, né, uma pessoa dessas pode matar? É um comportamento impulsivo. Então, dependendo da situação, porque essa pessoa, ela não mede com quem ela está mexendo. Tá? Então, uma vez eu atendi uma moça, sei lá, ela tem a minha altura, 1,60 m, no estacionamento, ela discutiu com o manobrista era um homem de 1,80 m, muito mais forte que ela foi para cima dele, ela bateu nele, ele empurrou ela caiu no chão, ela voltou para cima dele de novo, e eles saíram no tapa e foram parar na delegacia. Então, numa dessas, dependendo com quem você vai mexer, né, com quem você vai brigar, isso pode acabar acarretando uma consequência mais grave. Então, muitas vezes, essas pessoas têm problemas com a justiça, têm problemas mais sérios de saúde. Então, uma questão que a gente fala também é assim, o transtorno explosivo intermitente, como normalmente ele começa a se manifestar na infância ou no início da adolescência, ele precede outros transtornos, por consequência, porque assim, com
essa série de comportamentos agressivos, essa pessoa vai acumulando fracassos na vida escolar, na vida familiar, né? Várias situações difíceis. Então, isso depois pode levar a um isolamento social, a um quadro de depressão mais séria, abuso de substâncias. Então, eu te diria assim, eu não tenho conhecimento de nenhum caso de internação por conta do transtorno explosivo, mas a grande maioria das pessoas destrói a vida, né? Porque, inclusive, elas não entendem que isso é uma questão que pode ser tratada. Nesse caso do estacionamento, fico pensando, uma mulher de 1,60 m enfrentando um homem de quase 2 metros de altura. O indivíduo, normalmente, quando ele está nessa situação, ele não mede as consequências, de jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. Muitas vezes eu acompanho, né, os comentários das pessoas quando eu faço os posts e tudo mais, e eu vejo muito assim, agora a falta de educação é transtorno, né? Isso daí, se levasse um tapa na cara, não repetia. Não, né? Eu sempre falo, olha, falta de educação é falta de educação. Não tem, né? Agora, o transtorno é essa repetição desse comportamento dentro de todos esses critérios diagnósticos, e não adianta uma atitude corretiva, vamos dizer assim, porque não vai solucionar o problema. Essa pessoa não avalia o que ela está fazendo, de Tanto jeito que nesse nenhum. caso ela tomou um tapa do sujeito e foi para voltou, cima. Né? Então... E assim, quebra-se objeto sem considerar o valor, entendeu? Então assim, eu tive uma paciente que ela destruiu uma cozinha, né, num ataque de raiva, porque o marido esperou ela com um café da manhã, só que a torradeira estava quebrada, e quando ela estava lá tomando café, ela viu que a torradeira estava funcionando, e aí ela perguntou para ele, a torradeira está funcionando, como é que está funcionando? Eu limpei, que estava só emperrada, porque estava com migalha e tal. Aí ele falou, eu peguei a escova de dente e limpei. Bom, ela coma a escova de dente, né? Então, eu poderia dizer assim, poxa, mas com a escova de dente você foi limpar a torradeira? Não, ela destruiu a cozinha, né? Ela começou a arremessar tudo. Então, assim, não tem critério. Puxa, eu fico pensando que é bem a questão preventiva numa situação como essa, né? Porque já não temos casos de internação em decorrência desse transtorno, mas talvez muitos casos, outros casos mais, de patologias mais sérias, né? Poderiam ser evitados se a prevenção fosse adotada, e vou voltar aí para esse ambiente escolar, principalmente na primeira infância, em que ali, de repente, a gente consegue detectar, né, alguns sinais já dessa raiva incontrolável ou de comportamentos impulsivos. Cristine, a criança que tem esse tipo de comportamento, ela pode ser prejudicada no desenvolvimento de habilidades, aquelas habilidades socioemocionais, que agora estão sendo até mais usadas pelos educadores nas escolas. Ainda não é uma realidade em todas as escolas, se a gente pegar todo o universo, públicas e privadas, mas já é um assunto que creio que algumas escolas já estão abordando mais, né? As habilidades socioemocionais. Então, essa questão da raiva pode atrapalhar o desenvolvimento dessas habilidades? Como é que você analisa pela experiência que você tem? Sim, pode atrapalhar, sim. E aí, por isso que a gente volta a falar do trabalho preventivo, porque o que são essas habilidades, né? Justamente falar, cada faixa etária, o que mais incomoda, né, na criança, e trabalhar isso. Então, volto a dizer que falar sobre os sentimentos é muito bom, ouvir o outro dizer como ele se sentiu quando foi agredido, porque a agressão, como a Vânia falou, não é só física. As crianças agridem muito verbalmente. E às vezes não gritam nada, elas falam bem baixinho. Você é ridícula, você é feia. É na ofensa ali, né? E elas sabem aonde pegar, né? Então a gente tem que ficar muito atento a essa agressão também verbal, né? O quanto machuca a criança. E aproveitando também o que a Vânia falou, quando por exemplo, no consultório, na psicopedagogia clínica, como que a criança chega? Ela não chega, a família não traz por conta da raiva, da agressividade, vamos chamar assim, mas sim por uma questão escolar, de aprendizagem. Então, a queixa é sempre em relação à aprendizagem, tanto na neuroeducação como na psicopedagogia. O paciente chega ao consultório com uma questão de aprendizagem. Então, como isso reflete? E aí, quando a gente também faz a anamnese, vai encontrando outras coisas, porque elas são umas esponjinhas, né?
elas modelam o comportamento do adulto, então tem que tomar muito cuidado que esse comportamento do adulto não é só no meio familiar, mas sim também na escola, porque o professor tem uma grande responsabilidade sobre esse comportamento, porque não adianta você pedir para a criança não falar do outro, sendo que você fala, né? E ela percebe isso. Então, que modelo de professor você quer ser para aquela criança? Que modelo de pai, que modelo de mãe? Então, é revisitar, é refletir sobre o nosso comportamento como adulto. É interessante isso, porque eu fico pensando, eu tenho umas lembranças, né, de infância, e acho que os ouvintes também podem ter algumas, de uma escola que é quase que repressora dos sentimentos, né? Então você tem uma briguinha ali na sala de aula, alguém deu um soco na cara de alguém pequenininho já beliscando, né? Deu um beliscão. Em vez de falar sobre isso, o que envolve isso, vai para a diretoria. Aí chega na diretoria, leva uma advertência, alguma coisa, até nos casos mais, né, graves, uma expulsão. Então, a escola também precisa fazer essa reflexão de não só ser um ambiente que vai punitivo, porque a punição, sim, a Vânia já deixou claro que não funciona, né? E a escola também poderia melhorar um pouco nesse sentido, Cris? De aproveitar essas oportunidades. Eu acho que eu sou um bom modelo disso, porque as crianças me procuram, né? Então, eu preciso conversar. E a minha maneira de abordar é por meio do desenho. Mas nem todas as profissionais como você têm esse manejo, né? Não, assim, mas eu acho que é uma coisa importante se dizer. Precisa ter, sim, né? Precisa ouvir. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa desenvolver muito é isso, né? O ouvir, a escuta ativa, o prestar atenção, não ficar ouvindo para responder e para dar um sermão. Não, ouvir para devolver a questão. Porque quando sai do externo, quando a gente dá uma ordem para uma criança, para um adulto, para um adolescente, nós estamos mandando. E quando a gente convida ele a refletir sobre o que ele está fazendo, ele está tendo a possibilidade de ser um ser atuante na sociedade. Então, eu defino o que seria melhor. Eu sei que eu errei, que eu não deveria ter feito isso, porque a culpa é muito grande. A gente não falou da culpa, mas eles sofrem muito depois que eles cometem essa agressividade, né? Então, vem todo um arrependimento, tudo isso. E olhar para isso e devolver para ele o que você pode fazer para melhorar a situação. Você tem escolhas, porque a gente tem que entender que nós temos escolhas e não ser uma coisa tão impositiva. Fazer com que o outro pense, dar oportunidade para ele refletir. O que eu vejo também, Vânia, não sei, né? Até pela experiência que você tem em psicoterapia e tudo mais, que muitos pais que vieram de uma geração mais repressora, né, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tal, que tiveram uma criação mais repressora, hoje se tornaram pais, né, esses filhos de uma geração repressora se tornaram pais mais liberais. Então, tudo pode, porque eu não podia nada quando eu era mais jovem e tal. Assim, não existe um equilíbrio. É como se tivesse saído de um polo comportamental para outro polo comportamental, né? E como é que isso é trabalhado também na terapia? Enfim, o que isso pode ocasionar, né, no manejo com os pais? Eu vou emendar aí um pouquinho o que a Cris estava falando, porque, por exemplo, né, lá nos Estados Unidos, esse trabalho já existe há muitos anos. Então, nos Estados Unidos, existe uma política de prevenção a esse tipo de comportamento. Então, nas escolas públicas, por exemplo, os professores recebem treinamento para ficarem atentos àquelas crianças que manifestam algum tipo de comportamento mais disfuncional. As crianças que estão numa zona de risco para o TEI, que são aquelas crianças que vêm de famílias mais desestruturadas ou passam por maiores dificuldades, elas têm um olhar mais atento dos professores. Então, já existe uma política lá de prevenção, é uma coisa mais generalizada. Quando você fala dessa questão da educação, da liberdade, de fato, né, existe uma geração aí que perdeu a mão. Então, nós começamos a facilitar muito, né, no sentido de compreender demais o que as crianças sentem, o que os adolescentes sentem, e perdemos a condição de colocar limites. E limite é sinônimo de amor, né? Limite é a manifestação do cuidado. Quer dizer, quem tem a responsabilidade é o adulto. A criança, ela vai tentar, ela está num momento de aprendizagem, ela vai experimentar. Então, cabe
ao adulto colocar limite. E nós, pais, e aí eu acho que a gente pode incluir os professores também, porque os professores também ficaram numa situação difícil, à medida que hoje o aluno ele se sente cliente da escola. Então ele desrespeita o professor no sentido da autoridade. Eu estou pagando, você trabalha para mim, né? E o professor, que também é de uma geração, né, que está aí nessa transição, muitas vezes ele também perde a mão ali, né? E sai numa relação meio de igual com aquele adolescente. Então, tudo isso, né, tanto a relação com os pais como a relação com os professores está muito complicada. A gente precisa rever mesmo tudo isso. E se você não começa na primeira infância a trabalhar com essas crianças, depois fica muito mais difícil, porque a criança ela já entrou, né, num outro modo de compreensão das relações. Então, eu acho que, de fato, assim, a gente está num momento de reflexão muito importante, porque não adianta só a gente queixar, né? As crianças não respeitam, os adolescentes não respeitam, tá? Mas cabe a nós, que somos adultos, encontrar uma solução para esse problema, né? O que você acha que... É isso mesmo, é o equilíbrio, né? Não pode nem ser muito controlador, nem ser muito permissivo. Então, qual é você educar com firmeza e gentileza, né? Que é dificílimo, por isso que precisa mesmo de um acompanhamento, precisa de muita conversa, principalmente dentro da escola, porque jogar só a responsabilidade para o professor é complicado, então precisa conversar sobre o tema, né? Trazer a família para dentro da escola também e abrir essa discussão, né? Porque não pode ficar só na mão de um só, né? Nem só desta mãe que vai ficar lá controlando, porque o limite, como a Vânia falou, é muito importante. Mas o limite, ele precisa ser cuidado, né? Porque se você só coloca o limite e não escuta, é complicado, né? Então, essa discussão é importante. E eu acho que o caminho hoje é da reflexão mesmo. É de ter alguém para ouvir, ter alguém para acompanhar a escola, que olhe de fora, porque quem está envolvido, Camila, é muito difícil enxergar. Quem está dentro daquele espaço, ou familiar ou escolar, não consegue ver. Então, a busca de um profissional é importantíssimo. E na escola, quando a gente percebe que isso não está dando conta, é lógico que a gente encaminha para o profissional da psicologia, né? Então, os pais vão procurar uma ajuda com o psicólogo. Mas a gente não pode nem adoecer as crianças e nem passar a bola para frente, né? Então, vamos cuidar do que está acontecendo. Só, a gente está, infelizmente, na reta final do programa, mas um recadinho final que já terminando essa parte aí da educação, que acho que ficou bem, bem claro, um recado para todos os atores envolvidos, né, educadores, pais e alunos, mas no caso do adulto que tem o transtorno, né, que a gente está falando, explosivo intermitente, Vânia, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão do tratamento. Tá. No comecinho do programa eu citei algumas frases que a gente ouve muito corriqueiramente, do tipo, eu tenho personalidade forte, ou ele é assim mesmo, ele é meio raivoso, ele tem raiva. Mas isso dá para mudar? Existe tratamento? É possível? Não dá para se conformar? Ele é desse jeito, por exemplo? Não. O que você pode falar? Então, assim, sempre que existe um comportamento exagerado, né, que é replicado muitas vezes, a gente considera que esse comportamento é disfuncional. Então, é importante que se vá buscar a causa disso, tá? No caso do transtorno explosivo intermitente, o que eu digo para as pessoas é assim, se é isso que você tem, né, se a gente chegar a essa conclusão diagnóstica, que bom, porque esse é um transtorno que tem tratamento, né? O tratamento através da psicoterapia é um tratamento que começa a dar resultados muito rápidos, porque na realidade o que essa pessoa precisa é aprender o que ela tem, entender o que ela tem, aprender a manifestar isso, né, de forma mais funcional. Então, só de saber, é interessante isso, quando as pessoas têm acesso a esse tipo de informação e se identificam com os sintomas do transtorno, por si só isso já é terapêutico, porque vem essa sensação de que, poxa vida, então o que eu tenho tem solução. Então a gente não fala em cura porque a amostra ainda é pequena, mas a gente fala em gerenciamento
Então as pessoas têm um resultado muito positivo, melhoram muito a qualidade de vida, tanto na questão familiar, profissional, social. O resultado é muito positivo. O que a literatura nos mostra, assim, que o tratamento que dá mais resultado é a terapia cognitivo-comportamental, que vai dar instrumentos para o paciente lidar com todos esses aspectos, associado a técnicas de relaxamento. Eu, particularmente, uso muito a hipnose clínica, porque a hipnose me permite, através das técnicas de hipnose, que a pessoa vivencie, né, nesse estado alterado de consciência que a gente chama, situações em que ela está agindo de forma adequada, né? Se vendo lá, por exemplo, conversando com uma pessoa, no momento que ela está com muita raiva e tudo mais, ela poder conversar com aquela pessoa, expressar o que ela está sentindo, isso fica como um registro cerebral, e aí na hora que a pessoa está lá, numa situação qualquer, o cérebro, de alguma forma, emite essa informação. Olha, né, você já viveu isso de uma outra maneira. Então, é como se fosse assim... É um recurso que a pessoa acaba adquirindo, né, que vai aumentando a segurança e a autoestima. Então, o tratamento traz, sim, muitos resultados positivos. É importante que as pessoas reflitam sobre isso e peçam ajuda. Bom, agradeço a participação aqui da psicóloga Vânia Calazans, especialista em terapia cognitivo-comportamental e hipnoterapeuta cognitiva, que lança o livro Mente Impulsiva, Comportamento Explosivo, Transtorno Explosivo Intermitente, que é da editora Sinopsis, e eu indico fortemente para você ouvinte que tem uma questão envolvendo a raiva, a impulsividade, ou conhece alguém que quiser presentear também. Sim. É uma ótima dica aqui. A leitura está fascinante, muito didática, e agradecendo muito a contribuição também da psicopedagoga Cristine Calazans, que é neuroeducadora aqui no nosso Mentalistas. Obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada a você pelo convite, Camila. Obrigada, agradeço Cristine. Também pela oportunidade. O Mentalistas desta semana, na versão podcast, fica por aqui, mas você pode ouvir esta e todas as outras edições no nosso site estadão.com.br. A apresentação e produção do Mentalistas é minha, Camila Tulinski, o editor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até uma próxima. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.